boa tarde. Dados de uma pesquisa que deu origem ao livro IGEM mostram que os nascidos entre os anos de 1995 e 2010, conhecidos como Geração Z, estão tendo cada vez menos relações sexuais. Esse comportamento pode ter sido desencadeado pela mudança na forma de se relacionar influenciada pelo uso das redes sociais. Enquanto construir uma relação através da tela se tornou fácil, fazer com que ela se efetive na vida real é um desafio. E para discutir com mais profundidade esse assunto, é que recebo aqui no Papo com Ela hoje a psicóloga e sexóloga Poliana Tavares. Poliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse tentar entender o que está acontecendo com essa geração Z, eles vêm mostrando um diferente comportamento no que diz respeito à vida sexual, né? A gente pode dizer que esse fortalecimento das redes sociais, a presença maciça dessa vida digital influencia esse comportamento no dia a dia e nessa relação com o outro? Michele, boa tarde. Eu que agradeço o convite. E sim, né, influencia sim, assim como eu acredito que influencia a geração seguinte também, né? A geração Y, a anterior e a seguinte também, né? Mas, porque nós chamamos, né, a geração V de os nativos digitais, mas assim, na época, menos de 2/3 da população tinha acesso à internet, né? Eu acho que essa é uma questão assim de uma válvula mesmo, né, de escape, porque é uma geração que é fruto de uma geração que estava acessando muito uma liberdade, né? Aquela geração que saiu de casa para trabalhar e aí os filhos ficavam como? Era muito mais seguro para os filhos, que no caso é a geração Z, ficar em casa, seguros dentro de casa. Então, eu acredito de verdade que a geração Z ela só está permanecendo na bolha que ela foi colocada, né? E aí encontra o filho, então, né, com esse boom digital, né, outros modos de se relacionar. E quando a gente pensa nesses outros modos de se relacionar e você fala assim, ela apenas permanece na bolha onde foi colocada. Essa bolha em que essa geração se encontra, Poliana, ela também traz essa dificuldade, por exemplo, de frustração, porque, querendo ou não, construir uma relação com o outro nem sempre vai corresponder àquilo que eu tenho como expectativa. Pode ser que eu demonstre interesse e a outra pessoa não tenha esse sentimento recíproco, isso de alguma forma traz uma frustração. É uma dificuldade que existe nesses nativos digitais, lidar com esse sentimento, por exemplo? De frustração, sim. Mas de novo, quem não tem, né? Sim, dificuldade, ele tá com a frustração. Só que a questão é que eu vejo muito na geração Z que eles ficam buscando alternativas rápidas, assim como funciona, né? Assim como é o modus operandi do digital, né? Que você se resolve tudo com um clique. E aí eles constroem de um modo diferente um círculo um pouco vicioso, né? Porque eu fico naquela... Eles ficam... Eu não fico não, porque eu não sou da Z. Eles ficam nessa ansiedade para se construir, porque eles têm esse desejo, né? E aí tem que lidar com essa frustração de não conseguir, porque de fato para se construir relacionamentos é preciso afeto, é preciso construir um vínculo. E aí o digital ele tem uma limitação nesse ponto, né? Que não promove isso. Então eles veem, né, o relacionamento acontecendo nas redes sociais, desejam viver aquilo, sentir aquilo que ele imagina, que ele idealiza, que aquela pessoa que está ali se mostrando está vivendo. Mas e aí na prática não acontece, porque ele não tem essa habilidade. Nós estamos falando de uma habilidade, né, que não foi construída porque ele estava onde? Dentro do quarto, jogando videogame, né, conversando com pessoas no digital. E aí tem uma limitação, né? Não sai dali, tem um limite até onde essa amizade pode ir, né? Que aí na vida real envolve afeto, envolve toque, o tato, né? Envolve emoções. E com quais emoções que ele está lidando? Inicialmente, é o que eu falei, ansiedade e frustração. É o círculo vicioso, né, muito negativo que a geração Z está vivendo constantemente. A gente também tem, isso foi muito potencializado também pela pandemia de Covid-19, porque a gente limitou também o convívio do ambiente escolar, porque talvez fosse o local onde se conseguiria ter mais essa troca de alguma maneira, né? Outra coisa que eu ia te perguntar, Poliana, é o seguinte, a gente
sempre teve conversas dizendo da influência que o consumo de pornografia poderia trazer nesse desempenho da vida sexual, né? A gente pode dizer que nesse contexto que os dados mostram uma redução das relações sexuais desses nascidos entre 95 e 2010, também pode ser atribuída ao consumo de pornografia, uma vez que são esses nativos digitais? Olha, não sei como estão os dados hoje, né? Mas pela minha experiência profissional, né, atendendo famílias, não. Não se fala muito desse... Não se é um problema. Né? O problema é mesmo em se construir afetos, em se vincular fora das redes. Né? Até porque tem essa idealização, como eu falei. Né? Agora, o consumo de pornografia, não. Não, é bem baixo. É mais para a geração Y mesmo. Entendi. É um índice muito mais alto. Maior. É porque antes a gente tinha uma limitação do que era o consumo de pornografia, né? Depois, com plataformas que surgiram, que são exclusivas para isso, fica também um acesso ilimitado e você passa consumindo aquilo e de alguma forma também se fecha numa bolha. Uma outra questão que eu ia lhe perguntar. A gente está dizendo dessa dificuldade mesmo de romper a barreira, de se relacionar no ao vivo, né? Na vida real. Como é que eu faço para estimular isso? Porque são os filhos do quarto, são os filhos do videogame, são os filhos da bolha. Como é que eu rompo esse ciclo ou esse costume que se criou e que está trazendo reflexos? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque o que eu enxergo é que as famílias, elas não entenderam ainda o poder que ela tem, né, sobre os filhos. Até quando as pessoas me procuram, né, pedindo atendimento para os adolescentes, para os jovens adultos, eu falo sempre que eu atendo só a família, não atendo apenas o jovem, né? Então eu tenho que ter essa mobilização, porque não adianta fazer o trabalho com o jovem, com o adolescente, né? E aí ele chega em casa, tá na mesma. A família não contribui para essa mudança, porque tem que acontecer um engajamento de fato. Então, se você passa um exercício, por mais que seja um exercício híbrido, por exemplo, eles têm lá, né, o hábito, né, de jogos, né, jogos digitais. Tem muitos lugares onde hoje é possível sociabilizar, onde tem encontros, onde as pessoas vão, né, as famílias vão para jogar. Então, é uma maneira de você permanecer naquele hábito, naquele gosto do jovem, porque não adianta, para tirar um jovem de casa, você tem que manter ali, tem que alimentar um hábito, né? E aí você ir para as relações reais, né? Sair do virtual e ir para o real. Então, assim, tem muitas possibilidades, mas a família tem que ter esse engajamento, né? Para tirar o jovem de casa e sair para um ambiente real. E me diz uma coisa, Poliana, a gente está falando de um sintoma que é a redução das relações sexuais, mas que o problema está muito além disso. Né? Ele passa por toda uma construção do indivíduo, da forma como ele entende essas relações, da dificuldade que ele tem para isso. Que sinais se apresentam para essa família no desenvolver desse jovem que vão me mostrar que ele vai apresentar dificuldades em vários setores? Hoje a gente está falando de um deles, que é essa relação sexual e que faz parte do desenvolvimento do ser humano, enfim, né? Mas me parece que esse sintoma, ele é precedido de outros, que vão me sinalizar que aquela pessoa precisa de ajuda, né? Para que ela desenvolva essas competências emocionais, né? De relação. Por onde passa isso? Nós, não foge nós seres humanos, nós repetimos padrões de comportamentos. Né? Aonde eu aprendo? Na família. Né? A primeira noção de relacionamento é, de fato, com a família de origem. Né? Sejam pais, responsáveis, cuidadores, né? Então eu aprendo a me relacionar ali, né? Com essa instituição primária. E aí eu vou repetindo. Então eu tenho essa perca, né? Tem essa perda nas relações sexuais, relações afetivas, íntimas, mas ela se repete também na relação com o trabalho, que muitas pessoas olham, né, para a geração Z e falam, nossa, eles não estão nem aí, né? Trocam de trabalho o tempo todo, se estão descontentes com qualquer situação, eles já pedem demissão, né? Mas a questão é que há uma repetição nessa dificuldade em se lidar com uma frustração, né? Só que tem uma questão, né? Quem é que alimenta isso? Quando se volta para casa, quem é que alimenta?
né? Essa escolha que esse jovem fez é a família, né? Lembra que eu falei? Que colocou ele lá na bolha e nutre esse aspecto deles voltarem para a bolha. Então, se eles têm para onde voltar, essa é uma certeza que eles têm, né? Se eles têm para onde voltar, eles não vão escolher um lugar do desafio, né? E isso ele se cristaliza de fato nessas relações digitais, né? Porque o digital, de certa forma, ele tolhe, né, a criatividade. Então, para eu me relacionar, eu tenho que ser criativo, né? Porque eu vou encontrar desafios aqui no mundo real o tempo inteiro. E aí eu tenho que encontrar soluções ao invés de problematizar. Esse jovem, ele escolhe, mesmo que seja inconsciente, problematizar e volta para a bolha. E aí, ok, eu vou procurar uma outra oportunidade. Daqui a pouco encontro outra oportunidade de trabalho, mas não permanece também por muito tempo, porque ele vai encontrar outro problema. Então, esse lugar seguro para onde voltar seria como uma âncora que o tira dessas situações que são desafiadoras e que de alguma forma ele não amadurece. Seria isso? Exatamente. Todas as relações serão prejudicadas. Não só as afetivas, amorosas, mas a relação com o trabalho, né? A relação com os amigos na vida real, com os familiares, né? Tem essa dificuldade, né, de se construir vínculos mais fortes mesmo. Aí eu te pergunto, porque vem a polêmica, né? Parece-me que se os pais tomam uma atitude mais radical, por exemplo, de cortar esse lugar seguro para onde esse jovem poderia voltar, justamente pensando nesse crescimento enquanto indivíduo, pode ser uma situação vista com um olhar de reprovação para quem está de fora, né? Nossa, mas você deveria apoiar o seu filho, né? Como assim você não apoia o seu filho? Como que a gente mede até que ponto esse apoio é necessário, Poliana, e de que ponto ele passa a ser prejudicial? Isso é legal, realmente, de se falar, porque quando se fala desse lugar seguro, eu estou falando justamente dessa perspectiva desse jovem, né? Dessa pessoa. E com base na psicologia sistêmica, nós não estamos falando que nesse lugar seguro ele vai encontrar um lugar de apego seguro que é necessário para todo e qualquer ser humano, né? O que é um lugar seguro? É um lugar que ele tem liberdade, mas ele tem também disciplina, né? É necessário para os filhos a liberdade e uma liberdade que propicia a construção da independência, mas tem que haver também disciplina de acordo com cada faixa etária, né? Então, ele pode escolher, né? Vai chegar até um certo momento, ele pode escolher pedir demissão do emprego porque não tá legal, né? Porque não tá do gosto dele, não tá, né, atrativo 100%, né? Mas a família, ela deve se posicionar quando ele volta para casa de que, ok, né? Mas você tem que viver as consequências dessa escolha. Porque o que é que você comprava? Eu estou dando exemplo. O que é que você comprava com o dinheiro do seu salário? Né? Porque eu não vou te dar. Então, ele tem que fazer, a família tem que se mover no sentido de você tem acolhimento na sua escolha, mas quem vai viver a consequência é você, né? Porque validação é diferente de aceitação 100% integral, independente da escolha que a pessoa fez, né? Então, ela tem que ter essa responsabilidade. Eu acredito muito que quanto mais idade esse jovem vai adquirindo, né, se cristaliza muito esse comportamento. E é difícil fazer uma mudança de fato familiar, na relação familiar, de maneira isolada, sem acompanhamento profissional. Fica muito difícil, porque assim, quem está no meio quem está vivenciando a situação é muito delicado, né, para conseguir mensurar qual é o limite que eu posso ir com a disciplina, né? E aí, se eu estou ultrapassando uma linha que vai fazer com que a pessoa se sinta que não é amada, né? Que os pais têm muito medo de que quando isso acontece, né? Eu vou disciplinar de uma maneira ali, qual é o meu limite? Onde é que fica essa linha? Se eu não tenho, de fato, uma relação, um vínculo sólido com o meu filho, fica difícil de mensurar, entende? Um pai, uma mãe, uma figura responsável que está segura, que se sente seguro nesse lugar, ele vai transmitir segurança para o filho. Então eu posso disciplinar, eu posso dizer não e devo dizer não, né? Mas eu estou seguro de que essa é a melhor escolha nesse momento. Se eu tenho um vínculo
de apego seguro com esse filho, o filho também vai se sentir seguro. Pô, eu confio no meu pai. Se ele falou que é não, eu vou engolir esse não aqui, eu vou aprender. Aí entra ali, né? Eu tô ensinando o meu filho a lidar com essa frustração. Se eu digo sempre sim, porque eu tô com medo de perder, porque eu trabalhei a minha vida inteira e não estive vinculada com meu filho, ele tava lá dentro do quarto o tempo inteiro, eu não tenho um vínculo sólido com ele, um vínculo seguro, né? Então, a casa é um lugar seguro fisicamente, mas falando sobre afetos, não é um lugar de apego seguro. Juliana, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Obrigada. Estamos de volta e no Brasil a violência contra as mulheres não para de crescer. Ameaças, agressões, feminicídios e outros crimes registraram aumento em 2022. Isso é o que mostra o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no mês de julho. A cada 6 minutos, por exemplo, foi registrado um caso de estupro, 6% a mais em relação a 2022. E Sorriso, no interior do estado, lidera o ranking de estupro de vulnerável entre todas as cidades do Brasil. Mato Grosso ficou em segundo lugar no país quando observados os dados do feminicídio. E para a gente comentar essa realidade, é que recebo hoje aqui no estúdio a patrulheira da Maria da Penha, em Várzea Grande, a Guarda Municipal Flávia Cunha. Flávia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse aproveitar esse agosto lilás para falar sobre o combate à violência contra as mulheres, você que está inserida nessa linha de frente, que integra a Patrulha Maria da Penha, lá no município de Várzea Grande. Queria começar discutindo um pouquinho os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que trouxeram Mato Grosso na segunda posição no número de feminicídios, trouxe Sorriso na primeira colocação no caso de estupro de vulneráveis. Nessa sua lida há uma década na Guarda Municipal, o que você considera que contribui com esse cenário tão violento aqui em Mato Grosso, principalmente no que diz respeito às mulheres? Primeiramente, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui e poder falar abertamente sobre esse trabalho tão importante, né? E realmente foi assustador, teve um aumento em todas as modalidades de violência contra a mulher, seja violência doméstica, ameaças. O anuário de 2023 apresentou, né, isso daí, e é preocupante, e principalmente as questões que envolvem a violência doméstica familiar, né? Nós sabemos que são várias as violências contra a mulher, institucionais, né, pelo assédio moral, é uma forma de violência, a violência por ser mulher, pelo gênero mesmo, e também pela questão da violência doméstica, pela afetividade, né, e familiaridade. Especificamente em Várzea Grande, a notícia é que teve uma queda, reduziu. A gente percebe lá em 2022, isso são dados da CESP, em 2022 tivemos três feminicídios. E em 2023 não teve nenhum. E agora esse ano teve um. Então, assim, tá. Não sei se diria aumentando, mas assim, a gente vê que não são enormes. E aí o ponto principal que, para mim, agora chega a ser uma oportunidade estar aqui para poder falar que, analisando, estando na linha de frente lá, quando a gente recebe os boletins de ocorrência, daqui a pouco eu posso até explicar um pouco mais como o início, né? Mas chega para mim a pessoa que optou pela medida protetiva, normalmente elas não manifestam o desejo de representar judicialmente o autor do fato. Esse é um ponto crucial, né? A questão e também pedir por medida protetiva. Porque às vezes assim, dessa vez passa. Quando vai ver, as coisas vão reverberando, só vão aumentando, as formas de violência tendem a aumentar, né? E aí, até foi um dado, teve uma matéria do Tribunal de Justiça daqui, que a maioria dos casos não tinham medida protetiva. Os casos de feminicídio, né? As mulheres que perderam a vida não acionaram as medidas protetivas. Então, protetivas. assim, se você já deu o primeiro passo de ir lá e fazer um boletim de ocorrência, opta mesmo para representar judicialmente e mantenha a medida protetiva, tá? Porque
isso é crucial para nós também, até para a gente poder ter mais facilidade em ajudar. Você, como integrante da Patrulha Maria da Penha, Flávia, explica para quem está assistindo a gente, quando você fala assim, quando a pessoa pede a medida protetiva, é nesse momento que a patrulha passa a atuar? Não, como, vamos imaginar aqui uma linha temporal, né? Uma linha temporal. Normalmente, a maioria dos boletins de ocorrência, isso é um ponto também que eu trago em questão, que o boletim de ocorrência só vai quando já chegou nas vias de fato, né? O boletim de ocorrência não é só para violência física, né? A gente sabe que lá na Lei Maria da Penha, ele traz outros tipos de violência. A violência psicológica, a violência patrimonial, a moral. Então, assim, por questões culturais, né, a gente vai para aquela questão que a gente briga diariamente e há muitos anos, né, essa questão cultural, patriarcada, aquelas coisas todas. Então, acaba que acham normal, né? Acham normal, não é nada, é só um xingamento, é só uma brincadeirinha, mas lá no fundo dá aquele negocinho assim, dá aquela coisa aquela angustiazinha, e aí é onde a autoestima vai, né? A saúde vai ficando comprometida, a autoestima. Então, assim, boletim de ocorrência, você primeiramente, quero sair da relação ou outras formas, tá? Não é só a questão da Lei Maria da Penha. O nosso caso é Maria da Penha, né? Mas estendendo, cabe boletim de ocorrência. Passou o boletim de ocorrência, pede lá, eu quero medida protetiva, eu quero sair desse relacionamento, não está havendo uma aceitação, fez uma ameaça, assim, ainda que mínima. Porque, assim, eu percebo uma certa... É uma agressão que ela vai se desenvolvendo paulatinamente, entendeu? Tem uma escalada, né? Sim. Começa com a brincadeira, aí vai ganhando autoconfiança e vai. Quando chega, já explodiu. E é isso que acontece. Às vezes vai fazer o boletim de ocorrência quando passa já tá no extremo, né? Passa da ameaça, entendeu? E lá no boletim de ocorrência, eu quero representar judicialmente o autor do fato. O autor do fato é o agressor. É o agressor, a gente não pode ter meias palavras, né? É o agressor representar e pedir medida protetiva. Por quê? Às vezes, quando eu recebo a medida protetiva lá para fazer o acompanhamento, ela não manifestou o desejo expresso, assim que se diz lá, de representar judicialmente. Entendeu? Aí o que isso acontece? Ele não vai responder o processo, mas ele vai ter a medida protetiva, né? Então, peça para ser representado, porque as pessoas têm que pagar pelos crimes que elas cometem. Até pensando em outras mulheres, né? Para que isso não se repita. Exatamente. Eu acho que foi ontem que eu estava conversando exatamente sobre isso, porque se você não gera um dado, se você não torna público uma situação, como que a próxima pessoa vai saber, né? Então, infelizmente, hoje em dia a gente está num ponto que se a gente quiser se relacionar, a gente tem que buscar segurança, né? Saber dos antecedentes. Dá um jeito de checar, porque não vem escrito, né? Às vezes a pessoa já tem lá um BOzinho lá de Maria da Penha, procura saber mais a situação. Quando, então, que a Patrulha Maria da Penha atua? Você disse pra gente, precisa ter o pedido de medida protegida com o pedido de representação. Continuando a linha, fez o BO, pediu a medida protetiva, manda lá o delegado, sugere pro juiz. Pro judiciário. O juiz decide pela medida protetiva. Decidiu pela medida protetiva, vem pra gente. Entendeu? E aí a gente passa a preencher um relatório, né? A gente entra em contato com aí ela passa a ser, a vítima passa a ser a nossa assistida. Aí a gente entra em contato com ela para saber se tá tudo bem, primeiramente, né? Se o autor do fato continua importunando, ligando, mandando recado. Nesse momento, o calor das emoções já
Abaixou. Já baixou. Então, assim, aí, esse momento eu preciso da ajuda. Preciso que elas, né, sejam racionais. Que as vítimas sejam racionais e que também não descartem a possibilidade, né, de que isso possa vir a se tornar algo mais grave. A gente teve um caso recente, né, Flávia, que eu acho que vale a pena a gente trazer no momento dessa discussão, que foi o caso da Raquel Catani. Sim, né? Exato, ela estava saindo de um relacionamento, esse companheiro tinha feito ameaças a ela, disse que se não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, e 4 dias depois dessas ameaças, o irmão dele acabou assassinando a Raquel lá na zona rural de Nova Mutum. Infelizmente, mais um caso de... Aí eu posso chamar de feminicídio? Sim, feminicídio pela questão do gênero, né? E também e de Maria da Penha por conta que eles já tinham uma relação e uma relação de afetividade, né? Porque essa é a questão do ponto da Maria da Penha. A violência doméstica e familiar. Ele fez uma ameaça, eles já estavam separados, né? Mas e antes, né? Assim, onde começou, como começou, né? A família sabia, é muito importante a família também estar ciente, né, dessa situação. Às vezes a gente vê, não quero preocupar, não quero me né? envolver, não quero meter a colher, né, como se diz. Mas aí, depois, nada que a gente possa fazer já aqui vai trazer o nosso ente querido de volta, né? A gente parabeniza muito aí o empenho da Polícia Civil, né, de todas as autoridades envolvidas aí na investigação, que foi excelente, né, para elucidar esse caso. Foi um caso chocante, foi um caso, assim, hediondo, né, um caso extremamente... que repercutiu a mídia chocou a sociedade, o Brasil inteiro, né? Eu, assim, fiquei pensativa também, que a gente acaba se colocando no lugar não queremos ter outras, Raquel, né? Não queremos que aconteça isso, mas é aquela coisa, eu consigo ajudar quem quer ser ajudado. Né, eu posso tentar, dentro da minha alçada, né, dentro dos limites da minha atuação, poder sempre ajudar. E o que fala a sua experiência, Flávia, quando você vai monitorar essa mulher para saber se esse agressor está tentando contato de novo com ela, se não está? A presença da patrulha inibe que esse agressor se aproxime novamente dessa mulher? Com certeza. E aí que é o ponto X, a gente começa a entrar em ação, entramos em contato, como eu havia falado, né, já na linha temporal aqui do final, que chega até nós, entramos em contato. Vamos supor lá um nome fictício, Flávia, aqui é a Flávia, eu sou a GM Flávia, da Patrulha Maria da Penha, né, nós fazemos parte da rede de proteção, de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, e o juiz manda a gente ligar pra você pra saber como como tá. ela tá. Assim, a gente já vai trazendo pro acolhimento, né? Uma pessoa que passou por uma situação delicada ali. Então, a gente já tem que já chegar no acolhimento. Muitas vezes, não querem uma viatura na porta de casa. Esse é um ponto também que eu tô me sentindo muito à vontade de vir aqui falar, porque assim, agora a Flávia querendo trabalhar, né, assim, querendo fazer algo mais. Então, assim, elas, não tô podendo, às vezes não, como eu disse, já passou o calor das emoções, e aí, às vezes, ela não tem tanto interesse em dar continuidade, Acho né? que também surgiu uma surge certa essa vergonha, questão, né? Isso, a questão, assim, de ter, eu não quero ter uma viatura na porta de casa por conta que os vizinhos vão falar, que eu tô, né, com receio, eu tô com um emprego agora. E aí a gente dá a opção, fala, olha, eu posso te atender por videochamada. Quando você estiver numa situação, ou você pode vir até nós, até porque nós estamos num endereço novo agora, que é lá no Paço Municipal, lá no antigo fórum, né, de Várzea Grande. Podemos receber vocês lá também, né, e passamos a acompanhar. Em contrapartida, nós também entramos em contato com o autor do fato. Entendeu?
é para reforçar a intimação do oficial de justiça. Às vezes acontece do oficial de justiça não encontrar, ou às vezes no momento que eles fazem até por telefone também a intimação, mas para reforçar, a gente leva lá o relatório do autor do fato para ele estar ciente que a partir daquele momento ela vai estar sendo acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. Qual a mensagem que você deixa para as mulheres que estão nos assistindo? Que você disse muitas vezes, né? Para sair dessa relação, para aceitar ajuda, tudo depende de uma iniciativa da mulher. Então eu queria que você usasse o microfone agora, Flávia, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, para reforçar nesse mês de agosto essa necessidade da gente se unir nesse propósito de reduzir esses índices de violência contra as mulheres aqui em Mato Grosso. A mensagem que eu quero deixar para todos vocês é a mensagem que eu venho manifestando na minha página nova. Até gostaria de quem quiser oferecer, né, convidá-los a me seguir por Jeremy Flávia, tá? E denuncia, opta pela medida protetiva e também pela representação judicial. Representa judicialmente para gerar dado também e para você dar o primeiro passo. O primeiro passo é a coragem e o segundo a denúncia. Uhum. É nesse contexto que a gente consegue mudar essa realidade. Os primeiros caminhos. Aí a gente vem te abraçando, vem acolhendo. Joia, Flávia. Muito obrigada, viu? Obrigada e obrigada a todos também. Fundada em 1723, em 1968 foi implodida, passando por uma reconstrução em 1973, forma que mantém até o presente momento. Vamos saber mais dessa história? Localizada em frente à Praça da República, no centro da capital, a Catedral Metropolitana Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, fundada em 1722, é uma das igrejas mais antigas e tradicionais da cidade e continua sendo um dos lugares mais conhecidos e visitados. A Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus, este título que foi conferido pelo Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, depois da inauguração em 73, ela é parte integrante da vida, da cultura e da identidade religiosa do nosso povo. Essa catedral acompanhou a metamorfose do tempo, passando por várias fases, mas sempre foi um local onde as pessoas buscam refúgio, buscam o conforto da alma, buscam o encontro com Deus. Esta catedral é um majestoso templo construído com linhas modernas e emitem vibrações de fé ao chegar aqui todos os que visitam. É um cartão de visita da nossa cidade. O subsolo da catedral conta com uma cripta que serve de cemitério às autoridades políticas e eclesiásticas locais, desde que quando era apenas uma simples capela no início do século XVIII. O local guarda os restos mortais de 8 personalidades históricas, incluindo fundadores e protagonistas da formação da capital mato-grossense e do próprio estado. Cripta significa capela secreta. Vocês podem visitar. É visitada pelas escolas, por quem deseja. Essa cripta está sepultados as pessoas que fizeram parte da história dessa catedral, que são os arcebispos e os fundadores, Miguel Sutil e Moreira Cabral. E então é importante lembrar que são uma forma de homenagear aquelas pessoas que foram ilustres, que ajudaram na contribuição da nossa história, da nossa cidade e desta catedral. Essa cripta está aberta para o público também, pode ser visitada aqui ao nosso lado, no subterrâneo da catedral. A Catedral do Senhor Bom Jesus é um patrimônio histórico da cidade. Sua importância é refletida tanto na cultura quanto na religiosidade do povo cuiabano. É o ícone da religiosidade do nosso povo. Como eu disse, a identidade religiosa desta gente, a devoção ao Senhor Bom Jesus. Porque essa devoção veio com os bandeirantes
atravessou o tempo e até hoje conserva-se. O nosso povo qualifica Jesus de Senhor, bom Jesus. Ele é Senhor porque é o Senhor da nossa vida, da história, da igreja, do mundo. E é o bom porque Ele é um poço inesgotável de graça que jorra para a vida desta cidade. Então aqui é um local onde as pessoas vêm buscar graça, vêm buscar conforto, refúgio, alívio. É um oásis no centro dessa cidade, né? É uma fonte de espiritualidade para a nossa gente. Ela é emoldurada pela Praça da República, Praça Lencastre, pelo centro histórico, engalando, né, o nosso centro histórico, se tornando um cartão de visita para turistas que passam aqui diariamente. A Pastoral do Imigrante em Cuiabá recebe diariamente pessoas de diversas nacionalidades em busca de apoio para construir uma nova vida. São homens, mulheres, crianças, idosos e famílias que fugiram de guerras, terremotos, crises políticas e econômicas e escolheram a capital para recomeçar. O Centro Pastoral para Migrantes, liderado pelo padre Mauro Verzelletti, acolhe migrantes de várias nacionalidades, ajudando-os a recomeçarem suas vidas. O local oferece hospedagem, alimentação, assistência social e até encaminhamento para a busca de uma nova oportunidade de emprego. Bom, o Centro Pastoral para os Migrantes em Cuiabá é um centro único que dá atenção à população migrante solicitante de proteção internacional e refúgio. Todas as pessoas que chegam aqui recebem todos os serviços gratuitamente e humanitariamente, desde hospedagem, alimentação, 3 tempos de comida diários e também acompanhamento para a inserção laboral, para que eles possam recomeçar um projeto de vida aqui no Brasil, em Mato Grosso, para que eles possam se desenvolver como seres humanos. Então temos crianças, que temos uma pequena creche, que damos atenção às crianças enquanto os pais trabalham durante o dia, e assim ajuda as pessoas a começarem esse processo de inserção no país. Também temos aquelas pessoas que chegam e que ficam aqui por 30, 40 dias, até que alugam uma kitnet para começar também a sua vida pessoal em Cuiabá, aqueles que desejam. O local garante que os migrantes tenham acesso à segurança, educação, saúde e direitos trabalhistas no Brasil. Suas atividades diárias ajudam-os a se sentirem acolhidos, como se estivessem em seu próprio país. Todas as pessoas que recebem atenção humanitária no Centro Pastoral do Migrante, temos parceria com a UPA, o governo do estado também nos ajuda muito nesse sentido, então damos esse acompanhamento, temos acompanhamento social, acompanhamento psicológico, para que as pessoas possam superar um pouco o trauma que eles vivem na rota migratória. Sabemos que deixar um país, chegar em outro país com crianças, adolescentes, jovens, justamente na sexta-feira passada nasceu uma criança aqui no Centro Pastoral para o Migrante, então praticamente é uma realidade que a gente vive constantemente, até nascimentos temos aqui no Centro Pastoral, e isso realmente mostra que o fenômeno migratório não vai terminar tão cedo, porque é uma realidade que está aí. Arsene Juste é do Haiti, um dos acolhidos do local, e desde que chegou no Brasil, se sente bem recepcionado pelos brasileiros. Há alguns anos que eu venho aqui, porque eu posso falar que eu estou com 8 anos aqui no Brasil. Mas eu passei para cá, na hora que eu cheguei, lá em 2016, eu passei 1 mês e pouco aí, porque eu encontrei um serviço e já saiu de lá. Mas cá foi boa a recepção, e elas acompanham a gente para fazer os documentos que a gente precisava, e o dinheiro que a gente deveria pagar para beneficiar os documentos, eles pagaram para a gente, porque a gente não estava trabalhando. É o país inteiro que tem uma hospitalidade diferente de todos os países, porque eu tinha possibilidade de viver em outro país também, mas a comparação de Brasil com esses países é muito diferente.
muito diferente. Esse canto é muito bom para nós, porque na hora que eu cheguei, eu não tinha casa, não tinha nada, eu não tinha parente aqui. Na hora que eu cheguei lá, como fosse eu estava na minha casa, entendeu? Assim que é. Apesar da dificuldade com o idioma, a experiência da peruana Liliana Navas não foi diferente. Para mí fue algo, un cambio de 360 grados, más que todo por el idioma. Se me fue difícil los primeros días, ya tengo aquí unos 6 meses, desde que entré a Brasil, no aquí. Sí se me hizo muy difícil los primeros días, me costaba mucho entenderlos, pero también es algo muy bonito por su hospitalidad, su amabilidad. El corazón del brasilero es muy bondadoso, muy lindo, son personas muy unidas, muy colaboradoras. Nosotros cuando entramos a Brasil fue un poco duro porque en el camino nosotros nos robaron, nos tocó venirnos caminando desde Perú porque nos robaron fue entre la frontera de Huaquilla y Ecuador, que es la frontera Huaquilla. Ahí nos robaron y de ahí para acá fue una travesía grandísima. Y de ahí fue hasta que pudimos entrar a Brasil. Desde que entramos fue algo bien bonito porque lo que no tenían mis hijos poco a poco lo fui agarrando en el camino por muchos brasileros. Estuve en varios refugios y en todo fue una experiencia bonita. A exposição Lugar de Memória conta a história política do território mato-grossense a partir de 4 aspectos: colonização, fronteiras, Guerra do Paraguai e a própria história do arquivo público. Uma viagem no tempo proporciona uma imersão informativa e educativa sobre o passado político da região. E isso é o que a exposição Lugar de Memória está proporcionando gratuitamente para a população mato-grossense e visitantes. O Espaço Memória ele é um espaço do Arquivo Público de Mato Grosso e nós trazemos neste momento a temática Lugares de Memória. Então ele aborda as questões de fronteira, ele trabalha as questões da memória da construção do estado de Mato Grosso. E também um elemento importante que foi a Guerra do Paraguai. Nós abordamos aspectos desde a construção territorial do estado, do que foi a capitania de Mato Grosso, até a construção do estado de Mato Grosso, passando então em diferentes temporalidades. Então nós começamos lá no período colonial, passamos pelo período imperial e chegamos também no momento da construção de fato do estado de Mato Grosso. Então ele aborda diferentes momentos do que foi o estado, mas principalmente numa perspectiva de entender a dinâmica das pessoas que estavam envolvidas nesse processo de construção. Então, num primeiro espaço, as pessoas podem olhar esse movimento e depois, num segundo espaço da exposição, conhecer um pouco da história do arquivo. Como é que o arquivo se constituiu e como ele foi acondicionando e guardando as memórias do Poder Executivo. A exposição apresenta diversos pontos territoriais ao longo dessa rota histórica, fornecendo informações sobre povoados, vilas, acampamentos e documentos das localidades. Uma grande oportunidade para aprender, se informar e se aproximar da história do Estado. A atividade de pensar o arquivo e pensar uma exposição é justamente que as pessoas tenham contato com a documentação, com a memória, não apenas indo lá na sala de pesquisa, mas podendo experimentar, ler, olhar e tirar as suas próprias conclusões a respeito da construção do Estado. Então a ideia do espaço é permitir que as pessoas façam essa vivência dentro do arquivo. E que o arquivo não é só um conjunto de papéis que estão ali, de registros escritos ou fotográficos, mas são elementos vivos e que elas podem vir aqui, olhar, apreciar, se comunicar, levar isso para casa, para a roda de conversa, conhecendo um pouco do que é a memória de Mato Grosso. O Arquivo Público de Mato Grosso, que abriga a exposição, oferece à população um espaço dedicado à história e memórias da região, com um acervo que inclui mais de 40 mil registros fotográficos e 250 mil itens relacionados a imagens, entre eles há exemplares de jornais de grande circulação. O local também possui uma biblioteca de obras raras e o recém-inaugurado Espaço Memória. Nós fazemos tour personalizados.
As pessoas que querem apenas conhecer o Espaço Memória, elas podem vir conhecer, nós temos monitores que vão estar explicando, ou aquelas que preferem não, um guia com monitor. Já as escolas, nós oferecemos uma visita não apenas pelo Espaço Memória, mas por todo o espaço do arquivo, porque nós não podemos esquecer que nós estamos num prédio de 1940, com características bastante específicas, e a escola pode vivenciar. Então ela pode ir no espaço de pesquisa, ela vai conhecer a forma como os documentos são acondicionados, nós fazemos experiências práticas em que eles podem usar uma caneta bico de pena, saber como era a escrita daquele momento no século XVIII. Então a ideia, quando nós atendemos as escolas, é que eles vivenciem o formato de construção daquele documento, daquele momento. A imortal Cristina Campos, atual ocupante da cadeira 16 da Academia Mato Grossense de Letras, nos brinda hoje com a poesia Chapada Sem Guimarães, texto que pode ser encontrado na obra Bicho Grilo. Cristina Campos, da obra Bicho Grilo, Chapada Sem Guimarães. Gaviões tesoura recortam nuvens, formando fugazes puzzles a flutuar no azul. O rio claro expõe seu avesso. Casmurrentos cascudos chocam ninhos de pedras roladas. A flor d'água, lambaris e piquiras beliscam iscas de sol. Sauás ressabiados priscam para longe na superfície crespa do rio escamada em vento. Tocandiras formigueiam sua pretidão na alvura esfarelada do arenito ao pé da rocha íngreme. Flores descabeladas espetam seu perfume orvalhado de borboletas gordas, enquanto abelhas celosas zumbi-zumbem sua promessa de ferroada. O mistério do horizonte recobre-se de um frio véu, promessa de neblina, e silencia o espetáculo da paisagem. E com poesia, chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode mandar sugestão dos assuntos que você gostaria de ver aqui no Papo. Você pode fazer isso através das nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem a gente está de volta e eu quero muito contar com a tua companhia. Um beijo e até lá!